Impactante, um homem de 72 anos, no meio do oceano, dentro de um barril, completamente à deriva, sem controle nenhum, sem como voltar, sem como parar. Uma situação que parece impossível, mas aconteceu de verdade. Isolado sem direção, cercado por água por todos os lados, cada minuto ali parecia pior que o anterior. Sem saber quando ou se aquilo teria um fim, e com o perigo aumentando a cada instante. E quanto mais você entende os detalhes, mais obscuro tudo fica. Foi assim que tudo começou. Em dezembro de 2018, o francês Jean-Jacques Savin, 71 anos, entrou numa cápsula cilíndrica, fechou a porta por dentro e foi para o mar, sem motor, sem vela, sem nenhum meio de controle. A ideia era se deixar levar pelas correntes e pelos ventos do Oceano Atlântico, de ponta a ponta, como uma rolha flutuante na água. Quando tinha 10 anos, Savin leu a história do médico Alain Bombard, que em 1952 atravessou o Atlântico sozinho num bote de borracha, sem levar água nem comida a bordo. Bombard queria provar que um ser humano conseguiria viver no mar bebendo pequenas doses de água salgada, algo que a ciência sempre condenou, já que o sal da água do mar desidrata ainda mais o organismo. A travessia foi cercada de polêmica e Bombard chegou a ser acusado de esconder água potável dentro das bolsas de ar do seu bote. Mesmo assim, afirmou ter comprovado a teoria. Foi exatamente essa história, lida na infância, que ficou gravada na cabeça de Savin para sempre. Décadas depois, ele decidiu que faria algo parecido e fez algo bem extremo. Savin não era um aventureiro de primeira viagem. Ao longo da vida, foi paraquedista, piloto de avião e chegou a trabalhar como guarda em parques de animais selvagens na África. Já havia atravessado o Atlântico sozinho 4 vezes, mas sempre com embarcações convencionais. A aventura sempre esteve no seu sangue, mas atravessar o oceano completamente à deriva, sem nenhum controle sobre o rumo, era o sonho que carregava desde aquela leitura na infância. A cápsula que Savin projetou e construiu ele mesmo tinha 3 metros de comprimento e pouco mais de 2 metros de diâmetro. Dentro dela, uma cama, um fogão, uma cadeira e um pequeno depósito com sacos de comida desidratada. A água potável vinha do mar, dessalinizada manualmente, com cerca de 300 bombeadas no equipamento portátil para cada litro produzido. O espaço era tão reduzido que o francês mal cabia dentro. Ele batizou a cápsula de OVNI, objeto flutuante não identificado, numa referência bem humorada aos OVNIs no espaço. Flutuando no oceano, aquela estrutura parecia tudo, menos uma embarcação. Uma boia, um tanque de combustível, um objeto caído de algum navio, tudo menos um barco. Mas era nela que Savin cruzaria o Atlântico. O ponto de partida foi as Ilhas Canárias, em um arquipélago localizado na costa da África. De lá, as correntes marítimas naturalmente empurram qualquer coisa em direção ao Caribe, do outro lado do Atlântico. Era exatamente esse caminho que Savin queria percorrer à deriva, sendo carregado pelo próprio oceano até a ilha de Martinica, território francês no Caribe, seu destino final. O problema é que nos primeiros 15 dias, os ventos sobraram na direção errada e levaram a cápsula muito mais para o norte do que para o previsto. Aquilo já indicava que a travessia seria mais longa do que os 3 meses de estoque de comida que ele havia trazido. Savin também não estava adaptado ao movimento constante da cápsula no mar. Ela subia e descia a cada onda, sem nenhum controle possível, e o resultado foram dias e noites de enjoo contínuo. Mesmo assim, não cogitou a desistir. 2 semanas depois, os ventos mudaram e a travessia começou a ganhar ritmo. À deriva, a velocidade média da cápsula não passava de 3 km por hora, menos do que uma pessoa caminhando devagar. Nos melhores dias, avançava cerca de 50 km. Nos piores, ficava horas navegando em círculos, sem avançar nada. Os pertences dentro do barril eram pouquíssimos, uma versão compacta da Bíblia, 2 garrafas de vinho e uma lata de foie gras para marcar 2 datas especiais, a virada do ano novo de 2019 e o seu aniversário de 72 anos, que chegou menos de um mês após a partida. Ficou claro cedo que os suprimentos não durariam toda a travessia. Savin passou a pescar para complementar a alimentação, mesmo que isso custasse a companhia dos peixes que acompanhavam o barril dia e noite e que eles consideravam seus únicos companheiros de viagem. No diário de bordo, registrou que um ser humano se apega a qualquer coisa quando está sozinho no mar. Aos 68 dias no oceano, Savin teve um encontro inesperado. Um navio americano de pesquisas, Ronald Brawl. Os tripulantes ficaram surpresos com a estranha embarcação e com a idade de seu único ocupante. Ofereceram frutas e mantimentos ao francês, que recusou qualquer tipo de resgate sem hesitar.
Mas nem todo encontro com navios foi motivo de alívio. Por 2 vezes, Savan quase foi atingido por embarcações de grande porte. Numa delas, conseguiu fazer contato pelo rádio no último momento. Na outra, precisou disparar um foguete sinalizador para chamar a atenção do piloto, que desviou o máximo possível, mas ainda assim passou a menos de 20 metros do barril. O risco era real e constante. Por precaução, passou a dormir com foguetes sinalizadores debaixo do travesseiro e acordava várias vezes durante a noite para verificar o horizonte. Dentro daquele barril, qualquer descuido poderia custar caro. Quando completou 4 meses no mar, 1 mês além do planejado, os suprimentos acabaram novamente. Um veleiro que passava por perto atendeu o chamado pelo rádio. Do comandante daquela embarcação, Savan recebeu não só comida, mas também a confirmação de que havia terra firme bem perto. No dia seguinte, uma ilha surgiu no horizonte. Era uma pequena ilha holandesa no Mar do Caribe, exatamente onde os cálculos de Savan indicavam que ele deveria chegar. O francês tinha atravessado o oceano inteiro à deriva, dentro de um barril. Mas o fim da travessia trouxe um último obstáculo. Em torno da ilha havia um recife de coral, e sem nenhum controle sobre o rumo da cápsula, uma colisão era questão de tempo. Savan acionou a guarda costeira pelo rádio, que enviou o petroleiro Kelly. A embarcação ergueu o barril e levou o francês até o porto da ilha. Naquele dia, depois de 4 meses, ele tomou o primeiro banho com água doce. Antes de ser retirado da água, pediu para dar um último mergulho, uma despedida dos peixes que acompanharam durante toda a travessia. No dia seguinte, outro navio o levou até Martinica, a ilha francesa que era o seu destino original. Lá, sua esposa e os amigos o aguardavam. Ele chegou 4 quilos mais magro após 122 dias boiando no Atlântico. 3 anos depois, já com 74 anos, Savan voltou ao mar. Desta vez, a intenção era cruzar o Atlântico a remo, o que parecia bem mais simples para quem já havia feito isso dentro de um barril sem controle. 20 dias após a partida, emitiu um pedido de socorro informando problema com a embarcação. A equipe de resgate encontrou o barco virado no meio do oceano. Savan não estava a bordo. O corpo do aventureiro francês jamais foi encontrado. A história de Jean-Jacques Savan é um exemplo de até onde a determinação humana pode chegar, mesmo quando tudo parece impossível. Ele escolheu o oceano como caminho, se entregou às correntes e foi mais longe do que qualquer pessoa esperava. E mesmo no fim, voltou ao mar por livre e espontânea vontade. O que vocês acham? Coragem ou loucura? Deixa aqui nos comentários. Galera, esse foi mais um vídeo, espero que tenham gostado. Se inscreve se ainda não for inscrito e deixa aquele like. Te vejo no próximo vídeo.